Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou colecionador de utensílios. Opa, meu Deus, né? Se eu falar que coleciono utensílios aqui, eu tomo uma madeirada, porque estamos com um cara aqui que é o cara disso, tá? Primeiro assim, né, minha paixão, né, com aquelas lojas de antiguidades, a gente vai falar muito disso, né, que eu era um garimpeiro aqui, eu tô com meu chapéu Indiana Jones aí, porque já é pra lembrar disso. Estou com nada mais, nada menos do que Flávio Oliveira, o Flávio 2 Dashes aí, que tem essa página maravilhosa. Quem não viu no Insta, corre agora. Pausa o áudio ou o vídeo, corre lá no Insta, segue ele, vê e volta. Flavião, fala um pouco aí, quem é você, apresenta pra galera, que você é famoso, mas sempre tem aquela pessoa que não te conhece ainda. Tudo bem, eu agradeço, né, pelo famoso, né, então vou me valer disso. Não, meu nome é Flávio Oliveira, né, eu sou advogado, não sou bartender, mas sou um apaixonado por coquetelaria, fotografia de louças, né, e evidentemente por louças vintage. E um contador de histórias, viu? Eu já disse isso em outra oportunidade, eu gosto de contar uma história. Maravilha. Sérgio, falando nisso, né, aí você vê, ó, pra ninguém falar que a gente tá roubando ideia, até a gente tem um projeto que chama Storytellers aí, né, de contador de história, a gente vai falar com você depois disso aí. E, não sei se você conhece, Sérgio Pastore, o cara mais famoso de Guarulhos e região, abrangendo ali São Miguel Paulista e arredores. Com você aí a apresentação aí. Quem é você, pra quem não te conhece, pra duas pessoas no mundo que não te conhecem só. Bem, hoje eu já me sinto um pouco mais tranquilo. Olá a todos que estão nos ouvindo, sou Sérgio Pastore e também não sou barman, porque eu sou um grande entusiasta. Engenheiro eletricista não sabe fazer coquetel não, só sabe beber. Então, esse é o nosso universo que estamos aqui. E, cara, eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui com a gente, por você ter cedido o seu espaço, porque, cara, a gente sabe que o tempo é corrido para todo mundo, o tempo não é fácil, e a gente está muito feliz por isso já. E, cara, como entusiasta, que não é um barman, como começou a paixão com coquetelaria para chegar até o 2 Dashes? Tudo bem. Cara, assim, é uma história meio longa, então eu vou tentar resumir aqui para não, né? Basicamente, assim, eu desde de pequeno, pelo amor de Deus, hein? Não tô falando que, né, álcool e criança, não é isso. Mas desde pequeno, assim, eu sempre gostei muito da ideia de sabor, né? Então, sempre ficava na cozinha com a minha mãe, via, né, ela cortar as coisas, tinha um caderno de receitas que eu não entendia nada, folheava e tal. Então, eu sempre fui, assim, uma criança que muito apegada a essa questão da cozinha, de sabor, né? E isso com o tempo eu fui desenvolvendo esse gosto por sabor, por gostar de comer, por gostar de provar coisas diferentes, né? Em determinado momento da minha vida, né, quando minha mãe até veio a ficar muito doente um período, eu precisava cozinhar, tipo assim, de manhã, de dia, de noite, porque eu não podia comer comida requentada, não podia isso, não podia aquilo, então assim, o que fazer com arroz e feijão de sempre para não ser só arroz e feijão de sempre? Então, né, reinventar isso inspirou, assim, alguma criatividade e assim, um contato ainda maior com os sabores. E aí, quando eu já advogava, né, e advogar é uma profissão que demanda muito, né, eu via muito cansado, muito estressado, nunca tinha tempo para nada. E aí eu descobri que às vezes a gente pode criar esse tempo, né, e criando esse tempo de forma a gente se apropriar de algumas coisas que a gente faz no dia a dia e que a gente nem percebe que podem ser um momento, que eu gosto muito dessa expressão, assim, sabe? Um momento de fratura. Você fratura o dia, você quebra ele em dois. E eu voltei, né, assim, pensando nisso, eu pensei, nossa, eu gosto tanto de cozinhar, porque assim, não sei se vocês gostam de cozinhar ou não, né, assim, o prazer da gente cortar uma cebola e sentir a faca atravessando a cebola, sabe? Aí arde o olho, aí você limpa, vem aquele, passou. Então é o tempero no molho, o cheiro do alinho no arroz ali e tudo mais. Eu falei, não, peraí, então, quando eu tomei conta disso, tomei consciência disso, eu falei, nossa, eu parei de pensar em teses jurídicas, em prazos que eu preciso cumprir, em reuniões com o cliente, agora eu tô pensando, nossa, acho que o cheiro de cebola aqui tá bom, eu acho que, bom, falta um pouquinho de sal. E isso acaba virando, assim, né, quando a gente se apropria disso, assim, isso acaba sendo muito visceral. Né? Você fala, nossa, o sabor é muito visceral. Né? E, pois bem, e aí como a gente chega em coquetel? Não apreciava coquetéis e tudo mais, mas já consciente de que, bom, eu posso interagir com sabores para fugir, né, do cotidiano, né, e me conectar mais comigo,
Comecei a visitar bares e, assim, despretensiosamente, estava lá vendo o cardápio. Era um bar português, pra vocês terem uma ideia. E vendo um cardápio, eu vi um coquetel que me chamou a atenção pelo nome. Negroni. Falei, nome que diacho é isso de Negroni, né? Aí eu pedi o Negroni. Primeiro gole, eu falei, nossa, coisa amarga, coisa horrível, intragável. Aí no segundo gole eu falei, não, peraí, tem coisa aqui acontecendo, né? Eu até brinco. No terceiro eu falei, não, eu vou pedir mais um pra saber se é isso mesmo. Pra tirar dúvida, né? Pra tirar a dúvida, lógico, né? E aí, assim, é legal isso, porque quando eu terminei o coquetel, eu falei, nossa, mas eu não sabia que, além dos sabores que eu tava acostumado, assim, existe muito mais coisa aí, né? Então, aí no outro dia eu voltei, eu quero provar esse, quero provar aquele. E eu falei, caramba. E aí é engraçado isso, porque me gerou assim, é como se eu tivesse, assim, sabe, tirado a cortina de alguma coisa, eu olhasse e tivesse um lago, assim. Falei, meu, tem muita coisa que eu posso explorar aqui e testar e tudo mais. E foi aí então que eu comecei a estudar sobre coquetéis e falo isso publicamente, porque quando me perguntaram, né, porque eu só falava de Negroni, Negroni, o que é Negroni? E eu falo assim, né, pra ninguém nunca cometer esse erro. Eu falei, bom, Negroni é um coquetel que leva gin, vermute, Campari e Negroni. Por que o gênio disse Negroni? Porque tinha já à época aqueles Negronis engarrafados, e eu achei que aquilo era um ingrediente, meu Deus do céu, né? Pois bem. Faz parte. Né? Faz É, o aprendizado é esse, né? Isso que é legal. Exato. Quem nunca, E daí, quem nunca, né? Quem nunca cometeu um errinho desse? entendeu? Então, assim, e daí eu comecei a me apaixonar muito por coquetelaria e vi que, além da cozinha, agora eu poderia, no meu dia, né, depois do expediente, ter mais um momento de fratura no meu dia. Falei, opa, eu posso me concentrar aqui nos sabores da cozinha e depois tomar um coquetel com a minha esposa, enquanto a gente conversa, enquanto a gente, né, enfim, aproveita o resto da noite, né? Minha esposa também é advogada, então, assim, as rotinas são ultra corridas, né? E foi aí que eu, assim, de alguma maneira, né, eu não sei se essa palavra, né, tem uma carga valorativa muito excessiva ou não, mas assim, é aí que eu me tornei um entusiasta, porque eu falei, nossa, tem muita coisa aqui nesse negócio chamado coquetelaria, né? E, assim, é impressionante como a gente consegue, através dos coquetéis, assim, revirar a nossa biblioteca mental de sabores. Você fala, nossa, mas isso aqui tem gosto daquilo, mas isso aqui tem gosto de uma memória que eu tive, não sei, sabe? E é assim, é um mar de descobertas. E foi daí que eu, né, virei assim, e hoje me considero, né, assim, um apaixonado por coquetelaria. Eu não sei se me perdi no meio do caminho, mas eu acho que eu cheguei onde eu quis. Cara, mas eu acho muito legal a sua história, porque ela coincide muito com a minha, porque o hábito de cozinhar é a mesma coisa. É a hora que eu desligo, é muito aquele movimento mindfulness que tá tendo, né? De concentração plena. Você se desliga do seu trabalho, você se desliga da sua rotina para fazer uma coisa. E a coquetelaria ela entrou justamente nessa, aquele hábito de querer provar e o que tem aqui, o que não tem aqui, começar a discutir sobre isso, os ingredientes que estão sendo utilizados, as bebidas que estão sendo colocadas. Eu acho que é exatamente isso. Para quem não está fazendo, eu acho que é muito mais gostoso a partir de o que será que tem? E você provar. É quando você pede, por exemplo, para mim que foi um apaixonante que eu tive, foi o Blood Mary. E aí você vai tomar o Blood Mary e, dependendo da mão do cara, ele sai muito diferente de qualquer outro, porque o tempero não tem uma regra. Ninguém fala, você tem que colocar tanto de pimenta do reino, você vai colocar um pouquinho de tabasco. Não tem. Então, fica muito diferente. Isso é muito legal. Então, eu acho que é exatamente isso, essa paixão de começar a esmiuçar é realmente muito legal dentro da coquetelaria. Na culinária ela já é isso, e na coquetelaria expande, né? Eu acho perfeitamente, cara, eu entendo perfeitamente o seu caminho. Mas aí você virou um curador de taças, e agora isso vai ser uma parte muito legal, porque isso é um salto gigantesco. Eu entendi como você se apaixonou, mas como chegou a esse ponto de se tornar um curador de taças? Então, essa questão acho que talvez aí até um passo antes, eu comecei a provar coquetéis e descobri mais coisas, né, até me deparar com a verdade polêmica e dura de que, na verdade, Negroni é doce pra burro, né? Então, né, sei que aí a gente divide o mundo em dois, né? Assim, eu como o único profissional aqui, eu vou posicionar para não parecer... Por favor.
vai muito. Primeiro, assim, né, gente? Geralmente, quando falam de entusiasta, parece que é uma classe assim. É uma pessoa que não entende tanto. Muito pelo contrário, é a pessoa que experimenta muito. Então, a gente tem que levar sempre essa análise palativa muito mais, né, com mais atenção. Mas, assim, de ser amargo ou ser doce é muito particular, né? Da sua memória que você tem ali de sabores. Quando você experimenta um coquetel como o Negroni, tendo em vista, né, que você nunca experimentou um bitter, você vai achar ele totalmente amargo. Depois que você já começa a experimentar bitters, até separadamente, né, angostura ali, você começa a ver que o vermute do Negroni sobressai, você começa a achar ele doce. Então, começa, né, tem isso, mas ainda acho que é muito individual, tá? Eu conheço clientes assim que falam, não vem com esse drink amargo pro meu lado, não. E clientes que falam, não me vem com esse negócio doce, né? E eu sempre ficava dividido. É só um parecer aí, pode continuar. Então, e daí assim, o que eu dizia, né, aí comecei a explorar, assim, né, mais possibilidade de coquetéis, né, e um bartender, assim, que eu tenho muito carinho até hoje, me disse uma vez assim, ele falou, olha, você tá apaixonado por coquetéis? Eu falei, sim, né, ele falou, estude os clássicos. Porque eu lembro que ele falou isso pra mim, ele falou, exatamente, estude os clássicos, e me recomendou aquele livro do David Wondrich, né, aquele não o mais recente, né, aquele principal que me fugiu o nome agora. E qual bartender foi esse aí? Pode falar, quando O Alexandre D'Agostino, que tinha lá o Apotec, né, agora do APTK. Então, enfim, né, o Ale falou isso pra mim, eu falei, beleza, então eu vou atrás desses clássicos, né? E aí eu entrei nesse mundo de clássicos, né? Clássicos com histórias e, né, com volta no tempo e tudo mais. E aconteceu uma coisa legal, porque assim, eu comecei, né, a tirar as fotos do celular. Eu ficava muito orgulhoso dos coquetéis que eu fazia. Falei, nossa, isso aqui merece uma foto. Clica a foto. Aí não contente, falei, nossa, acho que eu preciso, né, do biscoito, então eu vou postar a foto do coquetel. Eu postava isso no meu Instagram pessoal e tal, e postava sempre assim que eu podia. E aí, né, assim, minha esposa, uns amigos, falaram, por que você não faz uma página só disso? Né, acho que eles estavam cansados de ver tudo no meu feed pessoal, né? Falei, pai, faz lá a página lá, e a gente fala que segue, não segue, tá tudo certo. E aí, bem, eu fiz essa página. Só que isso é muito louco, né? Assim, e aí eu vou chegar nessa questão das louças, tá? Mas só pra explicar que, assim, meio que a trajetória que a 2Dashes foi fazendo de uma maneira muito natural, assim, muito, muito orgânica mesmo, foi sempre em função desse momento de fratura do dia, sabe? Eu falei, não, agora eu tenho aqui esse espaço em que eu posso falar disso, sabe? Eu posso esquecer os academicismos, as teorias e as coisas de negociação e, poxa, eu vou falar de coquetel, né? Só que, assim, mas isso é uma característica minha, eu acabo às vezes sendo uma pessoa muito cabeçuda no sentido de, eu gosto de pensar sobre as coisas, sabe? Então eu fico pensando. E isso de alguma maneira até me torna um tanto introspectivo, assim, né? Então, pego uma questão ali, eu vou, penso e gosto muito desse exercício de pensar. E eu reparei que páginas de coquetéis, né, geralmente tem isso sem crítica nenhuma, tá? Sem nenhum juízo de valor, mas assim, tem um certo apelo à festividade, né, assim, daquela forma mais clichê. Então, garnishes, assim, exóticos e grandes e cores vibrantes, mas eu falei, não. Falei, já que esse é um espaço em que eu escolhi para ser uma fratura do meu dia, eu vou botar um pouco de mim aqui, né? Então, se, assim, quem olha a página da 2Dashes vê que as fotos têm até uma certa assinatura. Então é muito dramático, tem muito contraste, sabe? Tem muita textura, assim. E isso reflete o meu ponto de vista sobre as coisas, né? E aqui, assim, uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, apesar de eu já ter falado já acho que uma ou outra vez, que as coleções das louças, né? Os temas das louças são de sonhos que eu tenho, né? Essa última coleção eu ia lançar com um outro propósito, uma outra proposta. Eu tive um sonho, né? Que assim, falei, nossa, eu acordei, falei, eu vou mudar tudo. E mudei tudo, né? Então, assim, acaba sendo também uma forma de dar vazão a uma criatividade e uma maneira muito segura de eu contar muito sobre mim, sem que as pessoas necessariamente percebam que eu estou contando sobre mim. Então, ali naquela página, né? Exato, assim, não é só a louça, né? E aí, agora que eu fiz esse parênteses, né? O porquê da louça. Assim, eu via as fotos, né, de bares famosos, né, Death Company e outros, né, e de revistas profissionais, né, gringas, umas louças maravilhosas. Eu falei, nossa, né, e tinha um drama sempre que eu enfrentava que era assim, eu ia comprar louça, eu precisava comprar de jogo,
de uma louça que às vezes era muito assim, fala, putz, isso aqui não é isso que eu tô procurando, né? Isso não reflete muito bem o que eu tô querendo pro coquetel, pra foto. E falar, poxa, eu preciso arranjar um jeito de onde que eu acho essas louças lindas, né? Incríveis. E se o ponto era fazer coquetel clássico, onde que eu acho uma louça tão antiga a ponto de eu eventualmente tocar, sabe, ali num utensílio que foi fabricado, sei lá, em 1930, por exemplo. Né? De eu poder folhear um livro que é de 1910. Né? Isso pode parecer, eventualmente, até pouca coisa, mas toda vez que eu acho que a gente tem contato, ainda mais assim, quem gosta de garimpar, né? Eu, quando mais jovem, assim, né, adolescente, vivi em sebo, né? Quem gosta de garimpar, assim, é como você pega, você é jogado de volta no tempo, sabe? E quando você olha um livro, você vê aquela, sabe, o vocabulário de antigamente, expressões de antigamente, você fala, putz. E aí, bem, eu comecei a garimpar louças, e achava isso muito bonito, e as louças, né, elas me ajudaram muito a transmitir as mensagens que eu queria, isso antes mesmo de eu começar a fazer coleções de forma, né, sistemática. Justamente porque ela tinha um contorno, ela tinha um brilho diferente, era mais fina, né? E era uma coisa assim exclusiva, que eu falava, nossa, então se eu tô fazendo, sei lá, uma versão de sei lá, de um Fitchet, de 1900 e alguma coisa, eu vou pegar a taça mais antiga que eu tenho. Então assim, eu voltei no tempo, sabe? Que legal. Né? Não só fraturo o meu dia, agora eu faço viagens no tempo dentro da minha casa. Ô, Flávio, já me tira uma dúvida. Quando você fala louça, você refere-se ao que a gente chama de vidro? Ou você também trabalha com louça, pratos, assim? Só para os ouvintes aí. Não sei se você entendeu o que eu perguntei. Sim. É engraçado, né? Porque, por exemplo, glassware, né? A gente pode traduzir como vidraria. Isso. Né? Então, assim, glassware, vidraria e louças, elas meio que acabam assim, sendo palavras que de alguma forma guardam ali uma sinonímia entre elas, né? Então, quando eu falo aqui de louça, eu estou falando especificamente assim, de copos e taças, mas hoje a gente faz a venda, né, de porta-copos, de coqueteleira antiga, que já não chega a ser assim, necessariamente louça, tá? Sim. Mas no começo inicial da 2Dash eram copos e taças. Assim. Então, quando eu falo de louça, eu estou falando, né, nesse momento que seria utensílios, que a gente fala assim, ou recipientes. Assim, entende-se como recipientes e utensílios. Seria... assim, é que, veja, isso é engraçado, porque os assuntos que assim, se relacionam com coquetelaria, eu reparei que a maioria deles é um negócio meio arbitrário. Porque não é bem uma ciência com um método científico e tudo mais, né? Então assim, é incorporada por uma tradição que às vezes é quase oral. Um cara falou que disse que falou. E quando a gente olha para o assunto das louças, tem uma série de arbitrariedades. Então, há quem diga que glassware é vidraria. Há quem diga que glassware, na verdade, é um serviço de louças, sendo serviço de louças um conjunto de louças. Há quem diga que, na verdade, são recipientes, são utensílios. Então, assim, tem, né, assim, algumas características muito específicas para cada uma dessas expressões, mas na prática eu acho que ninguém vai se ferir muito, né, se disser louça ou vidraria, né, ou mesmo um utensílio de bar, né, então acho que não tem tanto problema. E também não entra naquela né, que existe um padrão específico também, né? Porque se você for olhar, o translúcido, o cristalino, ele se aplica para um período, mas nem sempre foi só ele, né? Agora mesmo a gente está tendo do Muscomule, que é a caneca de cobre. Então, ele também entra dentro de um contexto do que está sendo utilizado no momento. É que vai mais pela visão que você tem. Eu posso estar errado, mas hoje, o jeito que você... o que você demonstra na página, sempre pelo que eu olhei, sempre foi muito mais a visão que você tem, porque existem outras formas também, mas também entra bem nessa parte da estética que você te agrada também, né? Sem dúvida. Se a gente for, por exemplo, analisar, existe eu acho que o nome é esse, que chama Louças de Bar e Mesa, de acho que Edson Furtado ou Luiz Furtado. Se eu não estiver enganado, tá, e aqui faço essa ressalva, né, se eu não estiver enganado, é o único livro em português sobre vidraria. E lá ele explica uma série de coisas sobre vidraria. Né? Lá ele coloca uma definição de um copo que pode ser um bottom, um old fashion, um double old fashion, um tumbler,
Só que se você olhar, as diferenças de alguns deles são assim, é por ml, né? Então, e acaba sendo muito por contexto, né? Então, assim, essa questão de nomenclatura. Nomenclatura é sempre uma coisa complicada, porque ela varia de época, varia de quem tá falando, né? E aí a gente entra numa discussão. Tá, mas quem tá falando pode falar que é aquela validação da fonte, né? Eu seguramente, tá? Não sou essa pessoa que eu, assim, eu sou o arauto do Glassware, né? Apesar de ter estudado bastante já sobre o assunto. Então é sempre complicado mesmo quando a gente atribui uma característica. Então, por vezes, o melhor que a gente pode fazer mesmo é, assim, optar por uma generalidade. Então, fala louça, sabe? O copo, para não cair no old fashion, não sei o que, a gente pode falar copo baixo, Mas copo alto, ó, copo longo, por aí vai. como é interessante, né? Você acaba de falar de arbitrariedade, né? De tipo, a pessoa não chegar lá e ser o detentor do conhecimento. Você é o cara que mais conhece disso, que eu tenho contato, e está falando que você mesmo não seria um arauto. Isso eu acho um ponto bem interessante. E só para dar minha contribuição nesse assunto, Por favor. qual que é eu, como trabalho com eventos, né? Não sei se você acompanha e tal, o porquê é importante saber as diferenças. Porque na hora que eu vou alugar copos, taças, né? Eu preciso passar o nome certinho. Se eu falar assim, me vê uma taça de vinho, cara, pra eles. Ou falar, me vê uma taça de Aperol, taça de gin tônica, não é assim que tá lá o modelo. Eu tive um problema com long drink. Eu fui pegar um long drink, vi lá um mais fino e tal, pedi e vieram aqueles copão de requeijão, meio assim, né? Aí, então é importante saber disso e saber que cada um realmente usa nomenclatura. Tem uma alocação de louça lá, de utensílios, que usam a nomenclatura para certo copo, e no outro, o mesmo copo tem outra nomenclatura, né? O que mais acontece é o On The Rocks com o Old Fashion. Eu tenho esses dois modelos. Você já consegue dar uma definição para explicar isso? Qual seria? Corte no momento. Qual seria a diferença do copo Old Fashion para o copo On The Rocks, com Flávio 2 Dash? Bem, em uma palavra, volume. Volume. É o corte mais rápido da história. Esse vai pro Rápido, short. limpo e preciso, assim, volume. Tá? Eu não me recordo na precisão, assim, da diferença em ml, mas não chega a ser uma diferença grande, né? Até assim, talvez algo que nos ajude, né, a, por exemplo, identificar um copo old fashion, por exemplo, é a gente pensar como era a vidraria lá na época do old fashion. Não era uma vidraria grande, né? Então era um copinho ali que cabia, sei lá, 200 e tanto ml. Né? Então aí a gente consegue, né? E olha só, o quão complicado é essa questão de nomenclatura de louça. A tal da taça Martini, né? Tem gente aí que diz que é taça dry. Né? Do meu ponto de vista, não existe. Também não. Sabe? Até porque o Dry Martini, ele não é o dono da família Martini, que, né, há coquetel para chuchu, né? Ele é só um, né? Ele é um Ele da é família. Só um. Ele é meu só favorito. É meu favorito, mas ele Atualmente é só um. também. Eu adoro. Na verdade, eu prefiro um 50-50, que eu ainda sabe, não sou tão fã de Dry. Mas vamos pôr assim, na família Martini, se fosse o Jackson 5, o Dry é o Michael Jackson, né? É o mais famoso. Mas não tem só ele, né? Não, e é uma loucura, né, cara? Porque assim, o Dry Martini, né, ó, ponto pra corte. O Dry Martini, ele é uma questão de grau. Ele não é coisa nenhuma. Qual que é o Dry Martini? Assim, não existe um consenso universal, né, que a IBA lá me perdoe, mas assim, não tem um consenso universal do que é um Dry Martini. Não tem aquela. Se a gente observar, né? Não tem aquela a célebre frase, né? Se você estiver morrendo de sede no deserto, né? Só começa a preparar um Dry Martini, vai chegar umas 20 pessoas para dar palpite, e aí vão te salvar, né? Exato, né? Exato. Inclusive, assim, em breve a gente vai soltar um artigo sobre a história do Dry Martini. A gente fez até uma entrevista, né? Essa entrevista já foi feita, né? Mas uma série de bartenders brasileiros e bartenders estrangeiros, assim. Então, sei lá, o Samuel Ross, lá o inventor lá daqueles coquetéis maravilhosos, deu entrevista pra gente, né? Assim, um pessoal bem legal, né? E antigo. E com cada contribuição, assim, incrível, que só mostra como a coquetelaria é um negócio que meio que não tem uma verdade posta ali e tudo mais. Mas o que eu ia dizer, né, dessa taça Martini, dessa taça em V, é que se eu
falar, a taça Martini tem XML. A próxima pergunta é, mas de qual época que você está falando? Porque a taça Martini de 1920 alguma coisa, né? Não é a mesma taça Martini lá de 1990, quando começaram aquelas monstruosidades chamadas Martini, né? Com tudo que é cor, com tudo que é tamanho, né? Então, inclusive, o David Wondrich fala sobre isso, né? Que com o tempo, ele e um outro cara, que eu esqueci o nome agora, que tem um livro só sobre, ele tem um capítulo, na verdade, é um apêndice do capítulo dele, que ele fala só sobre a taça Martini, que ele mostra um aspecto evolutivo, de como foi mudando o volume. O volume ele foi aumentando, sabe? Ele começa ali da era da proibição, pós-proibição, aumenta, agora a gente está indo para uma tendência, né, oposta de diminuir, o que coincide até com o artigo que a Punch soltou faz umas semanas, eu acho, falando dos tiny cocktails, né? Então agora você pode servir pequenos coquetéis. Então, por isso que é complicado a gente falar, mas o que é, né, assim, qual o tamanho de um copo old fashion, qual o tamanho de uma taça Martini? A gente tem, só que ninguém pode garantir para você com 100% de certeza, não. É esse o tamanho universal e não há nada diferente disso. E vem uma evolução junto com a coquetelaria, né? Porque se você pensar pela lógica, antigamente, a graduação alcoólica era maior. Então, se você colocasse numa taça menor, você já daria aquele grau que hoje você precisa de uma taça maior. Eu não estou dizendo que tem uma relação direta, mas você consegue entender uma evolução de mãos dadas aí, né? Sem dúvida. Acho que mais ou menos. Eu queria até falar uma coisa, eu posso estar errado, e aí você me corrige, tá? Até. É que o processo de fabricação de taças e copos, ele não é exatamente uma coisa tão padronizada entre todo mundo que faz. Então, eu acho que também uma coisa que aconteceu foi a popularização de um copo que foi feito em um local diferente de outro. E isso vai mudando e vai mudando a percepção. Posso estar errado. Estou falando como um bom leigo que sou aqui, e eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, mas é que eu vejo isso hoje. Se você vai comprar um copo baixo de uísque, que é aquele padrão, eu não vou nem falar nome. Cada um tem um padrão de altura de fundo, cada um tem um padrão de altura do quanto ele vai ter de volume. Não é exatamente cravado pela diferença de quem está fazendo. Dá uma estética diferente, mas ele coloca na mesma categoria. Eu comecei a fazer uma vez uma busca sobre isso e realmente não bateu. Então é uma dúvida, não sei se procede. O Flávio ainda tá com a gente aí, só caiu a imagem. Pronto, voltou. Voltou a imagem. Não, assim, esse seu ponto, ele faz bastante sentido, sabe? Assim, eu costumo sempre pesquisar bastante, né, quando a gente vai vender, mesmo quando a gente vai vender louça, né, para eu dizer que aquilo é aquela louça, eu tenho, tipo assim, um embasamento, não, olha, isso aqui, né, mas eu volto no ponto de que, assim, quanto mais a gente pesquisa sobre um assunto, mais a gente vai vendo, especialmente quando a gente não tá num negócio que não é científico, e não é, gente, todo respeito a quem acha que coquetelaria é ciência, mas no meu humilde ponto de vista, não, porque não tem método científico, apesar de ser uma arte. Inclusive, quem me falou isso foi a Anistácia. Sabe aquela biblioteca de coquetéis antigos? Online? É um projeto... Meu Deus do céu. Não sei o que, Delfor lá, essa? Não. Ilves Library, uma coisa assim. É um repositório de manuais antigos de coquetelaria. Absurdo. Legal. E a criadora, né, ela concedeu uma entrevista que a gente ainda vai soltar lá na 210 e tudo mais, em que ela falou assim, que eu perguntei pra ela, coquetelaria é ciência ou arte? Ela falou, olha, não tem método, é arte. Eu falei, putz, concordo. Né? Então, por que eu tô dizendo isso? Quando a gente não tem um método e a gente pesquisa, a conclusão que a gente chega é que fica cada vez mais difícil fixar um marco e falar, bom, é isso. Sabe? Então, a sua dúvida, ela é super pertinente, em primeiro lugar, e ela faz bastante sentido. Pode ser que uma fábrica lá na Europa tenha um padrão, sei lá, de 1 ml a mais do que uma fábrica nos Estados Unidos. E aí? Então, será que 1 ml desqualifica? Então, volto no ponto, né, de que quando a gente não tem método, a gente cai na arbitrariedade, e aí fica aquela disputa de quem que pode dar as cartas. Não, eu sou, né, o correto. Não, na verdade, eu sou o correto. E a gente fica no meio disso, dividido. Pra você ver como é complexo, né? Tudo na coquetelaria é isso. Tipo,
o detentor da informação correta, até quando a gente vai para as louças. E já fazendo perguntas para pessoas leigas como eu em algumas matérias aí, qual o correto? Vintage ou vintage? Porque tem muita gente que fala... Até onde eu sei é vintage. Porque quando eu falei com a galera, ó, vai ter o cara que vai falar das louças vintage. Ah, vintage? Falei, não sei, né? Bom, eu não sou um expert em vocabulário, né? Mas eu falo vintage. Mas sim, até que... Por que eu já puxei essa? Você acompanhou a polêmica de quando pararam de chamar a taça Coupé e começaram a chamar a taça Coupe? Você acompanhou essa onda que teve? Sim, ouvi alguma coisa a respeito, sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Flávio 210. O que é o correto dizer aí? Taça Coupé ou taça Coupe? Pra quem não sabe, é aquela tacinha que substitui muitas vezes a Martini, né? Para alguns coquetéis, alguns já são servidos lindamente, nele, né? Lindamente. Me fala aí um pouquinho aí dela, né? Da história. A gente tem até a questão da Maria Antonieta, né? Que tem, já vamos entrar nisso, mas já fala. Coupe ou Coupé? Tudo bem, então depois de ter falado, né, da arbitrariedade, eu vou ser arbitrário. O correto é coupe, não é coupé. Pronto, falei. Pronto, é francês, coupe, né? Temos assim, o divisor de água. A gente, né, até recentemente, né, eu fiz também uma participação em outro podcast, em que eu falei, assim, longamente, por, sei lá, quase 30 minutos, sobre a história da taça Coupe. Né? E para isso eu fiz uma pesquisa, assim, longa, uma pesquisa etimológica, né? Porque a taça Coupe, em determinado momento, ela se confunde ali com saucer, e saucer em francês é soucoupe, então as coisas começam a se ligar, sabe? E uma pesquisa, inclusive, em jornais antigos, e cheguei à conclusão de que, de fato, assim, acaba sendo coupe, porque o coupé, ele, assim, o próprio nome coupé, assim, além dele estar ligado a uma carroceria, né, determinada carroceria para carros, né, até modelo de carro e tudo mais, assim, essa expressão em francês do que eu encontrei, ela tá ligada a uma carruagem do século XIX. Né? Então o coupe aqui, ele tem uma pronúncia que não vem por preciosismo, sabe? Ela faz muito sentido etimologicamente, porque isso desde, sei lá, acho que 1300 alguma coisa, 1400 alguma coisa, assim, né, tem uma linha, né, entre copaz, cop, que são, né, de dialetos, né, que se pronunciavam na região que hoje a gente chama de França, né, que levam essa ideia de algo arredondado ali, que você é algo cortado, que você pode utilizar para servir, enfim, bebidas frias, né. Então, o meu voto fica para Coupe, gente. Desculpa se eu aborreci alguém aí, mas... O que eu falo... Eu não estou gostando por isso. A contribuição que eu dou nisso aí. Gente, eu penso o seguinte, não é um crime se você fala coupé, mesmo pela cultura, a gente respeita a cultura que já foi falado, e aquilo, né, olha a pesquisa que deve ter sido feita, que foi feita para a gente chegar à conclusão aí que é coupé. E aos poucos, cara, e vai acostumando. Eu fiquei anos e anos chamando de coupé. Hoje eu chamo coupe, mas eu tenho que pensar ainda pra falar. Então, se eu fosse falar rápido assim, nadando ali no bar, eu falo, pega a taça coupé aí pra mim. Eu não vou falar, pega a taça coupe, né? Por favor. Quando o cara falar, pega a coupé, eu falo, cara, é coupe. Né? Então... Coupe. Eu não vou pegar coupé, eu não sei do que você tá falando. Né? Não, eu também acho assim que não vai, né? Não é crime nenhum, né? Pronunciar a palavra de uma forma que, bom, estaria incorreta ou não é o que dizem que é. Às vezes eu acho que a gente... existem contextos em que o material mesmo, assim, sabe, o prático, ele acaba sendo um tanto mais importante que né, que a pronúncia, que acaba sendo algo assim, você sabe o que você quer, coupe, né, então eu não acho que seja também algo tão absurdo. É claro que a gente busca sempre, né, conhecer, falar a pronúncia certa e tudo mais, mas não, me perdoem os puristas, sim,
Não é crime, gente, tá tudo bem, sabe? Então, já que os Mas puristas... nunca vai me ouvir falar cupê. Eu tô Ó. falando isso aqui, mas vocês nunca vão me ouvir falar cupê. Sem ser arbitrário, já falo. Quem falar cupê na minha frente apanha. Ó, já vamos falar, deixando os puristas um pouquinho mais irritados, vamos falar da Taça Maria Antonieta. Como que é essa história aí? Que usaram os seios dela de molde, depois falaram que a Katy Perry fez uma também. Isso tudo aí, ó, destrinche. Gente, polêmica, tire as crianças da sala. Falaremos de peitos. Vou falar de seios agora. Peitos, né? Pra tirar peitos. Peitos. Tudo bem. Essa questão, né, dos seios aí da Maria Antonieta, né, assim, ela é uma lenda ultra, assim, romântica, puta, é perfeita, né? Fala, nossa, um rei ali, acho que eu não lembro qual dos Luís que era agora de cabeça, mas apaixonado, fez né, inspirado no seio esquerdo da Maria Antonieta e tal. Eu não sei qual é o Luís, mas era o mais tarado, viu? Pelo jeito aí. Eu não sei se acho que é o 14, se eu não estiver enganado. É o mais tarado, né? Porque o cara olhar os peitos da mulher e falar, meu, precisa ser um molde de uma taça isso aí, velho. O cara tem que ser, né, meio fora da caixinha. Não, assim, né, acaba, né, enfim, de qualquer forma, né, assim, a gente tem essa questão, eu até tô tentando ver se eu acho aqui alguma coisa, eu tinha escrito assim, longamente sobre isso, a gente tem uma questão que é a seguinte, esse negócio, assim, ela é uma lenda, né, e aí volto no ponto, quando a gente não tem uma ciência, quando a gente não tem uma preocupação historiográfica com as coisas, assim, os mitos, as lendas, eles vão dobrando a verdade que nem massa, você vai sovando a verdade ali, ela vai se confundindo até a hora que a lenda vira verdade e tá tudo certo, a gente tá repetindo aí até hoje, né? É o negócio de beber lá a manga com leite. Exato. Então, Exato, né? concordo com você. E daí a gente tem o seguinte, assim, o que a gente chama de taça Cup, né? Esse modelo que a gente chama, se você olhar assim, de forma historiográfica, né, eu até havia já mencionado isso em outra oportunidade, os povos etruscos, ou seja, antes daquele negócio todo virar Império Romano, tinha um recipiente que parecia uma taça Cup. Então a gente vai falar, os etruscos inventaram a Cup? Não, peraí, talvez não, né? Então, e aí assim, por que eu estou explicando isso? Antes da Maria Antonieta, muita coisa aconteceu em que se é possível, arbitrariamente ou não, designar uma origem para Taça Cup. Né, antes dela nascer, acho que quase 20 anos dela nascer, houve um pintor que fez um quadro, não me recordo o nome certinho agora, em que era um banquete, né, de mercadores ali após uma pesca de ostras, né, eles estavam descascando as ostras, uma pintura linda, né, e brindando com champanhe. E dizem que aquela taça é a Taça Cup. Então, assim, se aquilo é Taça Cup e veio antes de Maria Antonieta, então é impossível que tenha havido seja de Maria Antonieta, né? Das lendas, tem quem diga que, assim, da Helena de Troia, inspirada, na verdade, no seio esquerdo de Helena de Troia. Então, assim, a gente está muito, mas muito distante da França, né? Então, outros membros da realeza dizem que, o seio da madame e tal, da condessa de não sei o quê. Então, a Kate Moss fez, né, isso é a verdade, né? Tanto a Kate Moss... Falei Katy Perry, a Kate Moss, pra você ver como... Pra mim, foi a Kate Moss. Tanto a Kate Moss... Não acerta uma, ô vergonha, viu? Mas tá bom, continuando. Tudo bem. Assim, algum parente deve confundir também com Katy Perry, né? Deve chamar a Kate de Perry, tá tudo certo. Então, assim, a Cláudia Schiffer também, que é uma modelo famosa, né? Fez para Dom Perignon. Então, veja, assim, não dá para dizer que é o seio de Maria Antonieta. Não dá. E essa, assim, é a teoria que menos tem embasamento. Porque não tem um registro histórico. A gente tem uma lenda, sabe? Enquanto há outras teorias, essa, por exemplo, da pintura, ou mesmo que ela teria sido inventada pelo pai da Amoetin Chandon, por exemplo, isso lá em 1600 e alguma coisa. Então, veja, se daqui a 300 anos, né, tá lá o Maverick Cast do futuro, né, feito por inteligência artificial, tá, sabe, robôs, talvez eles olhem e falem, olha, vamos falar da Taça Cup, o seio da Katy Perry, pronto, entende?
O que a gente precisa é de muito pouco para uma lenda virar uma verdade sendo reproduzida, 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 e ela se basta. Né? Ela se basta porque, mais uma vez, nesse universo a gente não tem uma historiografia concisa, a gente não tem método científico para apurar, para averiguar o que é o que não é. Então, eu vou dar até uma pontuação e uma pergunta para você, que você estudou já mais até o assunto com certeza, do que eu. Quanto a essa parte de lendas, eu tenho uma opinião bem formada. Tudo que for lenda apaixonada e inspirada cai em Ários e Bugalhos, exceto o Taj Mahal, que tinha um projeto. Exatamente isso. Taj Mahal, para mim, é o divisor de águas, ele tem um projeto. Agora, todos os outros caem por isso. Mas uma parte que eu fico meio triste é que quando você olha as taças, são bonitas, é que eu sempre acreditei, e tenho posso estar uma visão muito apaixonada por causa da engenharia, que toda vez ele foi otimizado para garantir o maior isolamento térmico, que você tivesse um maior volume com menos material. Eu sempre vou pela linha purista e otimista da engenharia, que quando pensaram em fazer alguma coisa, não foi só pelo ponto artístico. Eu enxergo que a arte está em tudo, dentro da coquetelaria, porque para mim eu entro no meu critério, é uma expressão artística. Quando você faz um coquetel, em si é uma expressão artística. Por isso que existe a coquetelaria clássica, defendida com a cartela da IBA, e eu acho que isso é legal, eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, tem que ter, mas alguém faz a modificação e aí todo mundo quer falar que o cara é apócrifo. Não, cara, é a expressão do cara, e eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que as taças sofrem com isso, e eu queria perguntar para você, que você acompanha isso, chegou a ter um momento que, peraí, vamos tentar otimizar uma taça para ter o melhor tipo de mistura dos líquidos que estão dentro, ou nunca teve isso? Eu estou fazendo uma pergunta bem sincera, bem genuína, porque eu sempre tentei ver a física por trás das taças, e eu não encontrei nada que me basasse isso, e aí depois eu fiquei quietinho e falei, não vou mais nem falar disso. Assim, se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que a primeira evidência de que sim, há uma preocupação além da artística, além da romântica, né, é a própria introdução da taça na coquetelaria. Por que eu preciso de um cabo? Para eu não aquecer o coquetel, né? Então, sim, há uma preocupação física, sem dúvida alguma. Mesmo se a gente pensar no que tange ao volume. O volume da taça Martini, ele não aumentou só porque a gente começou a colocar. A gente não, porque eu não me incluo nessa, né? Porque certas pessoas, né, começaram a colocar lá quantidades monstruosas de gin e depois de vodka e licor verde, azul, amarelo e por aí vai. Tem uma explicação, né? Ela aumentou, bom, a questão de consumo, demanda, tendência cultural, sabe? Então, sim, a sua pergunta, se eu também estou respondendo, né, o que você perguntou, evidente, ela faz muito sentido. Existe uma preocupação que é muito mais do que artística. Hoje, né, existe um texto, ele é acho que do final do ano passado, em que debate, assim, inclusive um texto da própria Punch, que fala, assim, da morte da Taça Martini. Diferentemente da ideia de vintage ou vintage, ela é muito retrô, sabe? E aquele formato, apesar de ser romântico, artístico, a gente sabe que é um saco. Derruba fácil demais, sabe? Então, ocupa muito espaço. Mesmo na cristaleria, aquele V ocupa um espaço danado, né? De maneira que, por que hoje a taça Cup aparece muito mais em coquetéis do que a própria taça Martini? Uma questão, inclusive, industrial. É mais fácil de produzir, é mais fácil de armazenar, né? Então, sem dúvida, tem um aspecto objetivo, prático, muito forte, muito forte. E que acredito que até um pouco artístico, sabe? Um bom exemplo é o uso da flute, né, para espumante, que antes se usava a cup, né, que era mais aberta, e usa-se a flute hoje para manter a perlagem, né, as bolhas ali, né. Tem essa Pois porque antes, né, o porquê do uso da cup, você acreditava que na verdade as bolhas atrapalhavam, então precisa de um negócio aberto para a bolinha sair e aproveitar outras camadas que a bebida traz a oferecer. Então veja só, um aspecto talvez sociológico de se aproveitar o uso do espumante, né, especificamente da champanhe, dita como a indústria vai transformar aquele modelo de taça. E aí o que aconteceu com a cup, quando a flute chegou,
ela foi sendo deixada de lado. E num período engraçado, que coincide ali com a década de 40, com a década de 30, quando a indústria de filmes, né, com The Thin Man, Casablanca, começou a impulsionar quem? O Dry Martini, servido em coupe. Ele não, assim, a taça que recebeu o nome, ela não, assim, né, o coquetel deu nome à taça, não o contrário, Sim. sabe? Então a Flute ganhou o champanhe, a coupe, tadinha, foi sendo deixada de lado, aproveitou ali um apogeu entre final de 30 e começo dos anos 50, né? A taça Martini começou a se popularizar enormemente. Por quê? A gente tem a questão do Art Deco, a gente tem uma questão do brutalismo na estética, né, americana, e aí a taça Coupe foi ficando, né, segundo as minhas pesquisas, ela foi ficando de lado, de lado, de lado, até que lá, finalzinho de 80, 90, Angel Share, né, e aquele outro bar do Sacha Petraski, começaram a usar a Coupe. Aí o que aconteceu com a Coupe? Ela volta, e a taça Martini começa a decair. E a indústria, evidentemente, que responde a isso. Ela responde a esse estímulo. Então, assim, para tentar responder a sua pergunta de uma maneira menos confusa possível, talvez eu tenha aqui confundido as coisas. Não, eu acho que não. Para mim tá bem Não, claro. assim, eu queria dizer que são diversos, assim, influxos Fatores. sobre uma mesma questão. E eles vão se colidindo, se batendo e as coisas vão mudando, sabe? E quem achou que era só copo, né, meu? Só taça. Ah, mas é só o copo, só uma taça já tem. Eu vou fazer uma pergunta aí muito que vem nos nossos internautas, né? Mentira, né? Só a gente tá aqui vem das vozes da minha cabeça. É questão Diga. de garimpar, né? De como conseguir as peças e tal. Você geralmente vai em loja de antiguidade mesmo? Hoje você já tem um site que você compra? Como que funciona? Mas com certeza você começou ali com a mochilinha, indo nas lojas de antiguidade e tal, mas como é hoje aí? Então, meu cara, assim, eu gostaria de muito, mas muito, muito, muito de responder essa sua pergunta, assim, com todos os detalhes, né? Só que a 2Dashes tem um segredinho da gente ser muito rápido e muito preciso na captação desse tipo de material, então eu não posso falar muita coisa. Claro. Mas, Tranquilo. sim, o garimpo, ele é algo que ele é fundamental, sabe? Legal. E um garimpo, assim, e a curadoria, né? E é o ponto da curadoria, né? Que é mais importante do que achar, né? A resposta é fazer a pergunta certa. O que eu tô procurando? Qual cara que eu quero dar para essa coleção, né? Aí as vozes da minha cabeça dizem, bom, você sonhou com isso, então a gente pode fazer uma coleção assim, assim, assada, beleza. Mãos à obra, né? E tem uma série de outros fatores que envolvem custos, transporte, enfim. Então, eu respondendo, não respondendo a sua pergunta, é isso. É isso. Tá ótimo, tá ótimo. Não vamos mais entrar assim. Brincadeira à parte. Eu, Mas eu falo por ser garimpeiro, né? Pra caramba, eu gosto pra caramba dessa parte de garimpar em loja de antiguidade, cara. esse menino adora. Como é que é o nome daquelas lojas utensílios antigos? Eu tenho um problema para lembrar dos nomes, tá? Esse é um problema meu. Olha, Antiquário? Antiquário, antiquário. Pensa um menino que gosta de ver um antiquário e fica parecendo criança, é esse menino aí. Já teve vezes da gente andando e ele, olha aquele antiquário, e ele entrar e eu ficar com aquela cara de bobo assim, eu por que acho você da tá hora. entrando aí? Você chegou, Flávio, já achar, tipo, se é que você. Acho que você pode falar disso. Tipo, achar Diga lá. aquele tesouro perdido, sabe? Aquela coisa que tá ali por 20 conto e você fala, mano, que da hora. Cara, já aconteceu de eu achar, tipo, um tesouro perdido. E aí é uma coisa, assim, que é muito... É muito pessoal. Eu falo pra pessoa. Pô, isso aqui não vale. Eu quero pagar... mas custa... Não, eu quero pagar 50. Exemplo, né? Sim. Sabe? Porque eu acho, assim, que a gente, evidentemente, tem que pensar em lucro, em oportunidades e tudo mais. Mas quando a gente se depara com uma pessoa, e geralmente o pessoal de antiquário, tem os caras de antiquário que são profissionais, né? Mas tem, às vezes, aquele senhorzinho que, putz, precisou colocar as coisas para vender, sabe? Aquela pessoa que precisa e tal, e aí você, não, fala, não, peraí, eu não... Aí, pra não ser aquela... Pra oportunidade de compra não se confundir com abusividade. Fala, não, peraí, olha, isso aqui, entendeu? Eu quero pagar um valor bom, mas também não, assim, é excessivamente baixo,
né, a ponto de ser vil em relação né, com a pessoa. Muito abusivo, Mas sim, né? exato, então assim, acontece bastante de achar, e isso demanda muito de pesquisa, né? Tem vezes que você fala e a pessoa, não, tudo bem, é isso mesmo, então tá bom. Estamos todos cientes, né, do que, então beleza, né? E também a gente faz de uma forma para que fique de algum modo, né, assim, acessível para também quem vai comprar da gente. Aí eu quero a última pergunta sobre garimpagem. Essa daí eu vou Diga. puxar, seria uma pergunta se meu pai tivesse aqui, cara. Porque meu pai é totalmente inimigo de eu garimpar. Porque ele, nós a sua sabedoria matuta, né? Ele fala assim, porra, comprar essas coisas aí vem com encosto, rapaz. Seja... Como que você... Como que você trabalha esse lado? Porque é o seguinte, a gente trabalha com histórias, né? A gente trabalha com lendas, a gente trabalha com crenças e também com a parte física, e esquecendo tudo isso. Como que a 2Dash se posiciona? Com a pergunta que vem do meu pai, tá? Não é minha, não. Como que... Eu, assim... eu parto um pouco do princípio, né? E tento sempre me convencer desse princípio, de que o mundo é um lugar menos mágico do que a gente imagina, sabe? Então, a respeito, né, evidentemente que eu falo isso em respeito a todas as crenças, não estou fazendo juízo de valor em relação a crenças. E, primeiro, tem esse ponto, e o segundo é que, bom, se se prestava a servir um coquetel, álcool mata tudo, gente, sabe? Chega em casa, né, o que eu falo, as nossas louças, né, além desse fator, né, as nossas louças, quando a gente vai mandar, vai despachar, a gente lava uma a uma manual, com água quente, com sabão específico, com uma bucha específica, então não é a buchinha amarela e tudo mais. Então, a gente tem um cuidado muito grande, né? E de maneira que até hoje ninguém bebeu e foi possuído, sabe? Então, assim, eu acho que tá dando certo, entendeu? O procedimento tá dando, se há alguma coisa, não há. Assim, tá dando certo. Até hoje ninguém ligou falando que precisou de ter uma sensação lá, né? Meu Deus, Não, cara. ninguém ligou com nenhum problema e tudo mais. O feedback que a gente tem do pessoal é um feedback bem legal, assim. O pessoal que aprecia, que vê o valor nisso, né? Então, respondendo a pergunta do seu pai, eu acho que ele pode ficar tranquilo. Se você quiser comprar nossas taças, entendeu? Faça um cupom de desconto exclusivo pro seu pai pra ele se convencer de que não tem esse negócio de encosto em louça. Pra você vender pra ele, é só falar que foi benzido. Falar, a gente benzeu aqui, tá tranquilo. Já pensou o feedback que você vende? Flávio, eu coloquei o meu copo aqui no armário e ele tá rodando aqui pela casa aqui. É normal isso, né? Não, que eu ia falar, olha, quantos coquetéis você tomou antes de começar a ver isso? Eu passo mal por causa do copo, né? Tipo, aquele cara bebe pra caramba. Exato, o problema é o copo, entendeu? Ô Flávio, agora eu vou... Já saímos da fase de curiosidades, agora eu vou entrar numa pergunta bem específica, bem direcionada para você. Por favor. Porque como você mesmo falou, esse break no seu dia a dia que você faz é uma coisa que você traz de você, certo? E por que o vintage? Agora eu quero saber do vintage, porque o vintage ele é um movimento muito específico. Qual a sua interligação com o vintage? Eu vou explorar o vintage, até explico o que é o vintage. Vai que alguém tá ouvindo a gente e não sabe o que é o vintage, abre isso daí, porque eu acho que é legal, porque é a característica do que você vende, do que você posta, e também é a forma que você também se expressa. Então, por favor, eu acho que fica à vontade aí. Bom, cara, assim, tem aquelas coisas que a gente fala, né? A pessoa tem um espírito velho, né? Um velho de 30 anos. Assim, eu tenho ali um pezinho na velhice, né? E às vezes acaba até sendo meio saudosista de um tempo que eu não vivi. Então, assim, na minha casa eu tenho uma vitrola. Entendeu? Dá na telha, eu ponho lá um disquinho na vitrola, ouvir aquele chiadinho e tudo mais. E assim, e como eu gosto muito de história, eu tenho um apego muito grande, assim, falando, nossa, eu queria ter... Sabe aquelas batalhas épicas? Né? Nossa, eu queria ter vivido, eu queria ter assistido um negócio desse. Né? Assistido, não lutado, né? Assistido. Entendeu? Que longe. Se confrontando e nossa. Pô, mandou bem. Então, assim, e aí, isso me inspira muito, né? Porque, primeiro porque eu gosto desse apego, assim, histórico, gosto da ideia de voltar no tempo, e tempo, pra mim, é uma questão que é, assim, extremamente delicada,
né? Porque ele só passa, né, e vai pra frente, não volta, não adianta, ele não volta, né? E além disso tudo, né, eu acho que, bem, falando de utensílios, evidente, né? Eles têm um charme que é daquela época. Você fala, putz, meu, sei lá, uso de louças que levavam metal. Nossa, meu, isso aqui assim, não é algo que a gente vê tão corriqueiramente hoje, né? Apesar que a gente tem, né, outros materiais, né? Sei lá, cobre, madeira, cerâmica e tudo mais. Mas você olha e fala, nossa, isso aqui não é mais tão usual. Então, respondendo a sua pergunta, esse apego histórico, assim, essa alma de velho, né? Elas acabam me aproximando muito dessa coisa do vintage, né? E o vintage, assim, diferentemente do retrô, né? Ele não é o item novo que é fabricado para parecer para aparecer, né? Que foi fabricado no passado. Não, ele é efetivamente daquele tempo, né? E daí o cuidado que a gente tem na seleção das louças, entende? Então a gente vai a fundo. Então a gente estuda muito para saber, ó, esse aqui é tal modelo, né? Catálogos de vidraria a gente consulta, ó, isso aqui tem, né, bem disso e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, né, o vintage é isso, e ele dá, assim, essa ideia de, é isso, assim, de voltar no tempo, cara, sabe, é muito contagiante isso, entende? Você vai fazer, por exemplo, exemplo de um dry martini, você fala, putz, quer saber, eu vou fazer, sei lá, receita de 1900 e, sei lá, 38, leva uma quantidade X, né, um susto de vermute, né, e aí você serve aquilo numa louça vintage e você proporciona, e é o que a gente tenta também passar na 2 Dashes, proporcionar essa atmosfera, né? É evidente que a nossa intenção não é alienar ninguém da realidade, né? A realidade está aí, é para ser vivida, inclusive muito bem vivida por todo mundo. Mas a gente pode ter esses momentos de fratura que a gente fantasia um pouco. Não sei se aconteceu com vocês em casa já alguma vez. Você tá num dia normal. Aí você fala, putz, vontade de colocar uma roupinha legal dentro de casa? Fazer um jantarzinho às pressas ali para comer com a namorada com a esposa, enfim. Sabe? E tudo isso, né, ajuda. E aí você tem ali um momento do seu dia em que você saiu do tempo presente, foi lá para 1900 e alguma coisa, em segurança, né? Voltou. Sem o velório, né? Exato. Entendeu? Exato, né? E acho que é isso, assim, que me aproxima muito dessa coisa do vintage. É isso, né? E da ideia de você fugir um pouco da. Eu sei que indústria sempre existiu e vai existir por muito tempo, né? Mas do massificado como é hoje em dia. Que hoje a gente produz, né, dezenas de milhares de tudo, né? Aquela época, por N questões, não era tanto assim. Então, sabe, assim, é sempre esse movimento de voltar um pouquinho no tempo, aproveitar o que era bom, né? Acho que é isso. Eu não sei se você concorda com a sensação que a gente aqui em casa a gente tem disso, né? Eu viajo com minha esposa de carro e quando a gente vai colocando música e aí sai aquela frase, eu deveria ter nascido nos anos 90, eu deveria ter nascido na década de 80. Aí eu viro pra ela fala isso, né? Porque é a fase que ela gosta muito da música. Eu não, eu queria ter vivido, eu tô na época certa, porque eu consigo acessar tudo que foi no passado sem Com a segurança do presente. exato, sem os perrengues do passado, né? Porque imagina viver sem internet, cara. Eu amo internet. Então, tipo, eu não tenho problema. Eu posso ouvir a música do passado do mesmo jeito que eu posso ter acesso às louças também, né? Então, eu acho que é essa sensação que ele traz, pra mim, pelo menos, é muito mais gostosa. A gente tá curtindo por uma escolha, não por uma obrigação, só tem isso. Sim, não, e o tom nostálgico, ele dá um charme nas coisas que, putz, assim, não tem jeito, sabe? É dele. O tom nostálgico da coisa vintage é um negócio absurdo. Né? Eu falo como proprietário, né? Ex-proprietário de bar. O Sérgio lembra Uhum. disso, né? Frequentava o bar lá. Tinha clientes que pediam o determinado copo ou determinada taça. Ele já vinha e falava assim, ó, me serve um Negroni, mas naquele copo ali, ó. Eu deixava uns copos diferentes porque eu cheguei a uma conclusão sozinho, né? E depois eu vi que tem N profissionais que já falaram sobre isso e falam, né? Mas eu cheguei sozinho, dos 5 sentidos aguçados na coquetelaria, né? A visão, o paladar, o olfato é o mais fácil, né? E você tinha audição com o storyteller, né? O cara contando a história, fica aquilo. Só que o Uhum. tato, né? O tato nunca era mencionado.
na coquetelaria, nas fontes que eu via. E um dia, eu trabalhando num restaurante X, o chefe de bar falava assim, eu gosto de servir o Negroni num copo com muitas ondulações, né, e relevos, porque o cliente vai massageando os dedos enquanto bebe. E eu captei aquilo e falei, ah, tá aí o tato, né, na coquetelaria. Então, até nisso, e quando eu servia esses copos para os meus clientes, eu explicava, eu falava isso, olha, enquanto você bebe, massageia a mão, fica tranquilo, por isso vai um gelo grande, para o calor da sua mão não interferir na temperatura do coquetel tão bruscamente e tal. E se tem isso, né, do copo brincar um pouco com essa questão tanto visual quanto, né, do tato, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Jim Meehan, né, ele falou um negócio que assim, que a louça acaba sendo um dos elementos mais importantes e mais desprezados em coquetelaria. Quando você olha um coquetel, você olha o coquetel, olha a cor do coquetel, mas no seu campo de visão entre a cor do coquetel lá dentro, existe uma parede translúcida ali que ela não vai passar, assim, ou não deveria, né, passar batido, né. Então, concordo, sim, 100%. A questão do tato, né, e mesmo a questão visual, né, assim, servir numa louça bonita, é como, sei lá, quando a gente vai num restaurante. Você vai num restaurante super legal e tal, se o cara te servir num pratinho, sabe, mais ou menos, você não fala: "Pô, espera aí". Não que aquilo tire, né, veja, Não né, é, não é o mérito, né? Não é o mérito, mas fica fora não é do o me contexto, né? Fica fora não do fora do contexto. contexto, sabe, mesmo assim, por exemplo, né, se a sua ideia sei lá, meu estabelecimento trabalha com a ideia da experiência, da exclusividade, então assim, casa muito com a nossa proposta. Porque, bom, você vai ter essa louça, ninguém mais vai ter, né. Uhum. Então, tato, visão, sem dúvida alguma. E a textura no copo é muito importante. Tão importante porque, por exemplo, a minha mãe, sabe aquela textura do bico de jaca? Sim. Né, ela tem pavor daquilo, pavor da gastura, ela não consegue, Eu já fiquei sabe, eu sabendo que tem uma galera que tem esse problema, né, cara? Tem até pois um é, cara. nome disso aí, cara. Então, assim, né, então a textura importa, a louça importa bastante, né. Se a ideia é servir um Negroni com aquela pedrona linda de gelo, talvez um copo ali, um old fashion, até um double old fashion, parrudo, com um saltão bonito, sabe, com as texturas, faça todo sentido. Agora, se você for servir, por exemplo, nesse mesmo copo, um dry martini, talvez não seja boa pedida, né. É. Não, eu quando vou servir meus clientes, eu me preocupo muito com o utensílio, né? Ele tem que estar, né, eu chamo de utensílio, com as louças. Bom, vou mudar Uhum. agora. Ô, Sérgio, manda fazer camisa, tá? Não é utensílio, louças. Não, pelo Louça. amor de Deus, isso. Opa, eu acho que é Ah, uma boa, é uma boa camisa, vou anotar essa. anota aí. Eu sempre me preocupo com isso, eu sempre falo com a empresa que eu alugo, né? E a moça até às vezes me imita, né? Eu falo assim: olha, isso daí não é do nível dos meus clientes, né? Porque eu quero passar Uhum. sempre algo mais charmoso. Aí ela sempre, quando manda um modelo novo, ela fala: ó, tá no nível dos seus clientes isso aí, né? E tal. Eu falo: olha, é porque Tá por aí, né. Aham. se tem essa preocupação. Eu queria perguntar uma coisa, cara, de Brasil. Tirando o Copa Americano, que já, né, é uma literatura até acessível pra gente de como foi feito o Copa Americano e tal, a expressão dele. Tem outra louça de bar feito no Brasil, coisa que a gente pode chamar de nossa ou só o Copa Americano mesmo, que é o nosso representante aí? Olha, se eu não estiver falando uma bobagem, do tamanho de um elefante, o copo, o copo em que se serve uma Cunaíma, cara. Esse copo acho que ele é feito aqui, Sim. né. O copo, eu esqueci o nome do copo, não sei se é barrilzinho ou barriguinho, uma coisa assim. Se não tiver enganado, esse copo é aqui, então poderia considerar bom. Então é um copo nosso, né. Aqui O tem esse. O Ilha Bela, ele não é feito aqui, não nasceu aqui, ele é de fora? É Ilha Bela? Tô falando certo? O Ilha Da Bela, aquele de Caipirinha? caipirinha, caldeireta, Ilha Bela, aquele modelo. Não, Isso. caldeireta, sim, sim, também, a gente pode considerar como outro também, né. Que ele virou copo de caipirinha, né? Tipo, pô, oficial, Uhum. até pela questão do fundo grosso, para você macerar a boca larga, né? Pra você conseguir colocar o nariz mais próximo da bebida Sim. possível. Mas não sei mesmo, assim, se aqui no Brasil É, foi adotado, né? eu não vou responder com 110% de certeza, né, por exemplo, se o caldeireta é coisa nossa ou não,
Mas poderia dizer que sim, assim, se a gente tivesse que elencar aqui 3, talvez esse, o Copa Americano, o Caldeireta e o Copo do Macunaíma, né, que acabou virando, até onde dizem, né, eu acredito que seja isso mesmo, né, um potencial novo clássico brasileiro, né. É, Ah, é? É é. uma possibilidade, Já Macunaíma? ouvi dizer que seria, assim, mas não sei se isso foi algo reconhecido pelos pares ou se foi algo um tom comercial, que seria aí um candidato fortíssimo a ser um novo clássico, assim, Eu tomei lá né. onde foi criado, né, no Boca de Ouro, eu fui lá pra conhecer Tremendo coquetel. fui pra conhecer, achei interessante. É muito, eu acho que é uma questão muito de se organizar direitinho, assim, se fosse pra gente lançar isso mesmo pra impactar internacionalmente, deveria fazer campeonatos, né, ou expressões, não sei, é só minha opinião. Eu sou do cara que gosta de organizar coisas, já que já tem um objetivo. Não sei se era o intuito deles, né, só não lançar. E você tem preferência de design de copo, assim, um copo, uma taça que você fala assim, cara, esse daí é o meu do coração. Cara, assim, eu pessoalmente não sou tão fã de taça em V, tá? Não sou tão fã. Mas um copo, né, um copo baixo, quando ele tem aquele saltão, assim, bem grandão, puta, eu acho lindo. Que a luz bate naquilo, ela refrata ali, nossa, dá um efeito visual, assim, que eu acho maravilhoso, sabe? Então, assim, a louça que eu, assim, do coração é copo baixo com pouca textura, inclusive. Eu não gosto de tanta textura, mas ele tem que ter aquela base bem grossa, assim, copo Aquele pesado, sabe? copo de uísque de quebrar balcão mesmo, aqueles. Porque, assim, eu gosto de sentir o peso da louça, né? Isso é uma questão muito pessoal, né? Então, acho que o peso da louça, pra mim, ele importa muito, assim, sabe? Até no meu caso, né? Me dá mais até estabilidade, né? Porque é o problema da taça V, que você fica ali, se dá uma giradinha, pronto, acabou. Né? Você perde o coquetel. Você cambalear, É. você não pode beber em pé, né? Você cambalear, você perdeu o seu drink todo. Assim, deixa claro, tá? Que eu não tô querendo fazer uma cruzada contra a taça. Eu tô sentindo, né? Os ouvintes quebrando as taças em veio no momento que eu. Ah, e a Hurricane? Você gosta da Hurricane? Não, Aquela. não, não, É, não gosto, eu não ia. gosto, não consigo. Com respeito a quem goste também, pelo amor de Deus, né? Assim, mas não curto, cara. Eu, Porque eu, não. eu, pelo menos, tenho uma particularidade, né? Eu gosto muito de pegar a taça, eu Aham. totalmente errado, por baixo e A base, abraçando, né? não era pra pegar, né? Aham. Ou seja, eu gosto dos copos baixos por causa que eu abraço, eu seguro ele e dá estabilidade. A taça, eu não consigo ser aquele cara que fica segurando ela no corpo dela, justamente que não é pra ter contato. Eu acho que eu vou quebrar qualquer segundo, principalmente com um teor alcoólico elevado. Nossa, esse menino sofria comigo no bar, que ele achava que eu ia quebrar a taça dele toda hora. Aí eu abraçava ela, agora eu não quebro. Não, porque assim, vamos lá. Você vai entender esses mini fartos que eu tinha. Eu É. garimpava as taças, lá uns copos legais. Aí ia o pessoal beber. Aí o pessoal colocava no balcão e conversava igual, né, o pessoal na máfia italiana, mas com as mãos. E Uhum. eu ficava só colocando pro lado, assim, ó, toda hora colocando um pouquinho pra lá. Falei, meu Deus do céu, cara. É meio complicado. Mas, Não, isso acontece, cara. Em casa, né, a gente recebe amigos, né? Assim, quando a gente recebe amigos e tal, parente, vai lá, eu faço questão, isso, né? Você viu melhor do que eu tenho. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso assim, que você pode até não ter muita coisa, mas vai ser o anfitrião, sirva o melhor do que você tem e você vai ser o melhor anfitrião sempre. E aí, então, eu pego as louças mais bonitas. Faço, uso os melhores destilados e tudo mais, tal, tal, tal. Mas é exatamente isso. O pessoal começa a conversar. E você fica olhando as mãos. Sabe? Sabe aquelas câmeras Wi-Fi que fica. Você fica que nem um bichinho daqueles, cara. Você fica olhando ali, aí discretamente, a hora que a pessoa terminou, eu discretamente levanto, falo, aceita mais um? Assim, que é a minha segurança que eu vou tirar a taça de perto. aquela, chega na sua casa, tá cheio de almofada no chão, né? Se cair a taça. Exato. Entendeu? Exato. Mas me fala um pouco, né, de como funciona a venda, a loja, quem é mais ou menos o perfil de cliente que você tem, como que as pessoas fazem para comprar,
né? O Sérgio é o seguinte, tudo que o pessoal vende aqui dos convidados, ele compra, viu? Tem um convidado aí que participou, tava vendendo um terreno aí em Atibaia, aí eu acho que ele comprou, viu? Teve? Não lembrava, mas tá bom. Não, assim, hoje a 2Dashes, né, não sou apenas eu, né, hoje nós somos uma equipe, né, assim, uma equipe pequena, né, mas quem tá à frente mesmo das questões hoje sou eu e a minha sócia, né, que é a minha esposa. E assim, a compra, né, a gente começou no Instagram. Então a gente postava as coleções, né, postava as fotos. Gente, dia tal, hora tal, tem coleção de louça. Postava e assim, ia rápido, sabe? E aí a gente ia controlando ali, né, o pessoal falou para reservar, só falar quantas nos comentários e tal, a gente ia fazendo isso. E aí a gente falou, bom, isso aqui beleza, né, tá funcionando, mas acho que a gente vai deixar a experiência mais confortável. Então a gente habilitou, né, a questão do site, que a pessoa pode comprar agora lá, não precisa mais ficar disputando ali nos comentários. Aí a pessoa compra e finalizou a compra a tempo, levou, não finalizou, enfim, paciência. Então hoje as pessoas podem comprar com a gente, né, no site, o www.2dashes.com.br. E assim, é basicamente isso, né, e a gente tem uma preocupação muito grande. Assim, tem coisas que eu não gosto de dizer muito, que eu acho que às vezes elas são mais clichê do que efetivamente elas querem significar. Por que eu estou dizendo isso? Tal da hospitalidade. Né? Hospitalidade, tanta coisa que a gente vê embaixo de hospitalidade que ela parece significar tudo e coisa nenhuma. Mas, no meu ponto de vista, né, na minha empresa, na atividade que eu faço, eu busco exercer se dá para dizer, né, que seria então hospitalidade, com o melhor tratamento. Assim, eu sou um anfitrião. Então você chegou à minha página, você chegou ao meu site, você está dentro da minha casa. Porque ali eu estou falando de coisas minhas, né? Estou vendendo ali os meus sonhos, os meus projetos. E você foi lá de boa vontade. Então, assim, eu vou te tratar muito bem. Então a gente, assim, é muito chato, né, em manter um bom relacionamento. Desde o momento que você chega, vai perguntando da louça, sabe? Então, assim, a gente é muito preocupado em. Por isso que eu falei, assim, a gente lava uma a uma, cara. E com muito carinho, sabe? Fala, nossa, esse pedido aqui, o cara, não, então vamos lavar uma a uma. Sabe, lava com alegria, embala com tudo, com todo carinho e tal. Então a gente cria muito uma experiência de compra que a pessoa se sinta à vontade e tenha confiança. Porque comprar vidro para entregar via Correios, né, e aí eu vou fazer aqui a, né, modéstia à parte, quem envia tem que manjar da embalagem. Porque os Correios, eles fazem, né, cambalhota com a encomenda e tudo mais. Então, recentemente teve um seguidor nosso que acabou virando meu amigo, né, o Bruno, lá do Manual de Coquetelaria. Ele falou assim, poxa, o Flávio embala as louças, né, como se elas fossem de trator daqui até a faixa de Gaza. Eu falei, é isso mesmo, meu amigo. Né? Evidente que a gente sempre está aprimorando, né, então para reduzir, por exemplo, o uso de plástico. Então, o que a gente pode fazer para reduzir o uso de plástico? Então, utilizar um material retornável para a gente também não gerar lixo, né? Porque esse é um ponto que é uma preocupação constante da gente. Mas a gente prima, assim, que você receba, compra a sua taça, que seja uma experiência legal de comprar. Daí as fotos. A gente é muito chato com as fotos, sabe? Meu, vocês não têm ideia do trabalho que dá para tirar. E tirar foto de louça, putz, é um negócio, assim, que às vezes é enlouquecedor, sabe? Então a gente tem toda essa preocupação em usar a cor certa para que tudo fique ali, que tem um storytelling ali, ainda que meio nebuloso, assim, no sentido de, né, da gente não explicitar o que a gente está querendo dizer nas coleções, mas que tem um storytelling que você se sinta confortável em comprar, que você compre, que você receba, entende? Você volte a comprar com a gente, porque, puxa, eu fui muito bem atendido, fui muito bem recebido, sabe? Então, assim, acho que resumindo aí o que você perguntou, é basicamente isso. Legal. Ô, Sérgio, já vê aí, depois vamos no site lá pra ver, né? Tem que fazer desconto pra nós, hein? Desconto estudante aí que Não. Eu tô querendo minhas taças de Martini. Ele já falou tão mal da V que eu vou comprar uma Cup pra fazer a. Não, a gente vende, tá sem ver também. A gente vende. Não, mas tudo bem, eu aceito. Mas eu acho que uma coisa que você deve ter, acompanhar e deve, com certeza, é aquele cliente que comprou uma taça, quebrou e deve ter sempre procurando o mesmo modelo depois. Isso deve acontecer bastante, ou não? Acontece,
tá? Da pessoa eventualmente quebrar a taça, né? E a pessoa vem, né, precisava para completar o jogo e tudo mais. E aí volto no ponto, né, de ser um bom anfitrião. Então o que que a gente faz? Olha, calma, eu vou atrás disso aqui para você. Não vou garantir que eu vou achar, mas eu vou atrás. Se eu não achar, eu vou mandar todos os modelos parecidos que nós temos à disposição, né? E isso, de alguma forma, assim, acaba resolvendo o problema, sabe? E até a maneira como a gente propõe a venda. São louças exclusivas. E, gente, são mesmo, assim. Tem gente pergunta, vocês fabricam? Eu recebi uma pergunta um dia desse, você consegue fabricar mais? Eu olhei, eu falei, não. Não, falei, não, e nem sei se eu gostaria. Pela Eu dor de falei, cabeça, não. né? Eu falei, não, falei que a gente trabalha com a ideia da exclusividade. Eu falei, olha, infelizmente não, a gente não fabrica mais. Mas eu tenho esse modelo que pode te atender. Ah, atendeu. Então, beleza, você saiu feliz, a gente fica feliz, né? E tá tudo certo. E também tem aquela coisa, né? Louça quebra. Se não quebrasse, a gente teria uma questão física séria, né? Uma louça quebra mesmo. Então, o importante é que ela seja, né? Enquanto ela durar, que ela seja muito bem utilizada, sabe? Exato. E aí tá tudo certo. Não, mas você falou a questão da hospitalidade, cara, porque a gente fala sempre da hospitalidade no bar, né? Ou até no caso de eventos, estando dentro da casa da pessoa, mas a sua hospitalidade de atender uma expectativa da pessoa com coisas delicadas, emocionalmente e fisicamente, né? São coisas delicadas, como esse trato, é uma hospitalidade, né? Vamos pôr que a hospitalidade nada mais vamos fechar aqui um consenso do tratar bem uma pessoa. Então, é uma hospitalidade diferente, né? Você tem que tratar pesando coisas diferentes do que simplesmente eu fazer o coquetel e tal, né? É um copo vazio, cara. Claro, claro. E aí, se vocês quiserem colocar agora aquelas músicas motivacionais, vou falar uma frase aqui que vai ficar pra história desse podcast, né? Se você vende itens delicados, seja delicado. Tipo assim, é isso. Então, assim, sabe? Frase do dia, frase do dia. Frase do dia, entendeu? Então, assim, né? Chama o Paulo Musi aqui pra falar essa frase, vai vender muito mais, viu? Então, assim, né? Os caminhoneiros que ouviram agora estão mandando fazer para-choque já lá, ó, as frases lá, porque, meu, já era. Então, assim, é um pouco isso, sabe? Se eu vendo um produto que é delicado, o meu trato precisa ser delicado, sabe? Preciso inspirar a confiança. Olha, não, você pode ficar tranquilo em comprar, entendeu? E é o que eu sempre falo pra todo mundo. Se você tiver qualquer problema, a gente oferece solução, a gente não oferece problema, né? Então, a gente é muito assim, nossa, a gente é muito crica com essas coisas no 210, assim, de tratar bem, de dar atenção. O cliente manda dúvida, tem cliente que acaba virando amigo, tem cliente que manda, mas eu, assim, fiquei em dúvida dessa receita, o que você me recomenda? A gente para e a gente responde, olha, essa taça, ela é tal ano, eu te recomendaria fazer isso, se você tem esse ingrediente e tal, né? E que casa até com outro produto que a gente vende, que é um workshop personalizado. Então já calhou de cliente comprar louça. Qual coquetel? Olha, você pode. Nossa, você sabe me ensinar? Sei. E aí eu vou até a casa da pessoa e ensino a pessoa. Passa a listinha de materiais, né? E aí aquela, assim, é onde eu fico muito feliz que a gente planta uma sementinha. Que a pessoa entende que ela não precisa beber em quantidade. Fala, olha essa louça que você comprou legal. Você vai guardar para um momento especial. Vou guardar um momento especial. Então você pode guardar os coquetéis que você iria consumir para um momento mais especial, que faz mais sentido, né? E tal, porque, assim, isso eu não tenho pudor nenhum de dizer isso, né? E vocês acho que vão concordar comigo. Álcool não é água, gente. Tipo assim, álcool sabe, assim, não é brincadeira. Não é, e não é em absoluto. E a gente tem que tratar coisa séria com a seriedade que merece, né? Então o ponto da louça, ele de alguma maneira a gente tenta até passar isso. Olha, você pode fazer um consumo bacana, sabe? Sozinho, acompanhado, que seja, mas dentro de um contexto, e aí você aproveita a sua louça com calma, que é uma coisa também que a gente tenta inspirar muito, isso desde o começo, sabe? Em fazer as coisas assim com calma, né? Tanto que assim, a gestação das coleções, elas acontecem em sonhos. A ideia sai de um sonho. E de um universo que não tem nenhum controle, sabe? Né, essa última, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, né, é usar colorido.
As minhas fotos, via de regra, eu uso a técnica do low key, então assim, o fundo é bem negro, assim, bem escuro, né? Com bastante contraste, e aí eu tive um sonho que eu falei, putz, eu vou usar vermelho, né? E ficou aquele vermelho, e foi assim, um seguidor nosso até falou, eu falei, putz, o cara matou a pau, né? Porque a gente tentou, assim, aproximar muito do vermelho que o Scorsese usa nos filmes, que fala um pouco de culpa, sabe? Que fala um pouco, assim, da ferocidade das coisas. Então a gente traz aquilo de maneira, assim, delicada, né? Até para fazer valer, assim, a razão da 2Dashes, né? Pela qual ela surgiu, que é tratar de assuntos em que você pode, assim, tratar de assuntos que não são risadaria, né? E que também não são só tristeza, evidentemente, acompanhado de um coquetel, né? A nossa primeira coleção mesmo, o storytelling era, né? A gente fez com uma modelo, uma amiga nossa e tal, né? Que topou ser nossa modelo, foi super divertido de fazer. E a ideia da coleção era uma pessoa que vai chegando em casa, tem um balcão, aí ela tira um brinco, aí tira um brinco, uma foto, aí na próxima foto tá o brinco e uma taça, depois os 2 brincos, 2 taças, tira os anéis, mais 3 taças, e ela vai, e as taças vazias, sobrando um pouco de líquido, assim, então uma coisa, sabe assim, pra introspectar. Uma outra que a gente fez que foi super legal, a gente usou a ideia de fractal, não sei se você sabe o que significa fractal. Assim, é uma, assim, grosso modo, né, sequência geométrica aleatória, né, e eu olhei aquilo um dia e falei, nossa, e é uma sequência geométrica aleatória que ela tá na natureza, então da maneira como os galhos das árvores se distribuem, você tem uma geometria ali meio fractal. O revoar dos pássaros, você tem padrões ali que já são fractais. Eu falei, olha que coisa interessante, a gente, sabe, assim, a gente sendo atravessado por fractais. Eu falei, putz, eu acho que eu vou falar sobre isso. E aí a gente achou um gerador de fractal, eu colocava uma descrição ali, mais ou menos, que eu queria que traduzisse aquele modelo de taça, ele gerava um padrão, então se o copo ele tinha um padrão de fractal, né, na propaganda, taça, padrão de fractal. Uma outra coleção que a gente fez foi super bacana, que essa eu gostei muito, assim, ela foi muito profunda pra gente fazer. E a gente bolou a ideia numa exposição na Mário de Andrade, né, uma exposição de poemas, lá, acho que do Augusto de Campos, e ele tinha um poeminha que era super engraçado, eram 2 letras, 2 palavras, né? Era a palavra vida, né, escrita em inglês, life, né, e a palavra flies, que cruzava, né, life na diagonal. De maneira que se você lesse de um ponto de vista, tava lá, life flies, a vida voa. Só que em outro ponto de vista, parecia life lies, tipo assim, a vida mente. Então, para trabalhar com essa ideia de que assim, o tempo é fugaz, aproveite o tempo, mas isso também não é 100% verdade. Então, aproveite o tempo com calma. E aí, ao longo das fotos, a gente foi capturando várias coisas que diziam sobre isso. Aí a gente fez um vídeo promo que a gente saiu num jardim andando e tudo mais e achamos lá uma aranhazinha devorando uma mosquinha. A gente filmou aquilo e usou aquilo. Uma formiguinha, a sombra da formiga na folha. A gente ficou lá horas, tudo. E sabe, e essa experiência que a gente quer dar, isso exige bastante delicadeza na nossa parte de contar, só que essa delicadeza não pode trair a gente no atendimento, porque se eu vendo uma coisa e atendo de uma outra forma, pronto, acabou. Acabou o conceito, acabou a historinha, acabou o storytelling, acabou tudo. Né? Então, assim, dei essa puta volta. Não, Me desculpe. Eu avisei o Maverick que eu acabo viajando e indo ali, então o papel de vocês vai ser domar isso tudo. Não, cara, mas eu acho que é impressionante, porque existem pessoas que falam do pós-venda e fala com aquele padrão seco do que significa ser o pós-venda, atender o cliente e as preocupações dele. Mas o pós-venda não é só isso. O pós-venda é como a marca se relaciona com o cliente. E é justamente isso. Você já vem numa proposta de concepção do produto que você vai vender. Ele tem uma relação como a forma como você enxerga a forma que você vai expor ele, e vai também ter a forma como você vai lidar com o cliente. Eu acho que é uma coisa totalmente interligada, então faz muito sentido a visão que você tem e a eu vou comprar com você, eu quero ver o pós-venda depois, é isso. Aí eu vou poder falar, olha, ele é exatamente isso que ele tá falando, mas, cara, até agora você já me vendeu, eu vou entrar e vou comprar, esse é fato.
Ia ser engraçado, né, Sérgio? Você compra lá, né? Ao Flávio, pô, todo hospitaleiro, toda coisa, e você liga, ô Flávio, vem com. Ô Sérgio, vai a merda, vai, meu, pelo amor de Deus, mano. Aí não dá, Você né? comprando essa taça em Ligou V. errado, né? Essa, Ligou errado. essa taça em V aí, cara, que saiu de Zoom. Falei pra você não comprar essa taça e você quis comprar. O episódio inteiro eu condenei e você comprou. Não dá, né? Seu animal. Mas eu acho legal essa questão do pós-venda também, é você manter a sua empresa nesse nível criativo que você tem. Porque a pessoa que compra, comprou por isso. E se você simplesmente faz isso numa venda e depois, vendi, tchau. Não, é a constância, né? É o que a gente pensa também para o nosso podcast aqui, manter a constância de qualidade, né? Trazer cada vez mais informações que agregue para a área, para entusiastas, né? Para quem só está de passagem, mas olha que bacana, cara, essa informação. Não, sim, isso é legal, sabe? Assim, e uma coisa que eu acho, assim, às vezes até acho que eu tô errado. Porque é muito gostoso atender bem. E dá um tremendo trabalho atender mal. Juro, assim, você exige tanto esforço pra você atender mal uma pessoa. Você tem que ser grosso, você tem que ser rude, você tem que, né, ter 2 palavras. Isso, nossa, demanda tanto. Agora, atender bem, putz, é muito prazeroso. Né? Volta num pouco aquilo que eu falei lá desde criança, que eu gostava dessa ideia de ficar na cozinha, de olhar e de falar, putz, eu quero transmitir pra você a sensação que eu sinto, assim, o bem-estar que eu sinto quando eu tô tratando de coquetelaria, quando eu tô olhando pras louças. E isso exige que eu te atenda muito bem e que eu te aproxime da minha ideia. Entende? Então, assim, pode ficar garantido. Você vai comprar com a gente, né? Se você comprar com a gente, vai ser super bem atendido, né? A gente é muito sério no atendimento. A gente não brinca com atendimento, né? E dá um tremendo trabalho, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro revisando o processo, né? A 210 está crescendo, vão aparecendo desafios. Mas a gente quer chegar até ali, mas para isso eu preciso fazer isso, isso, isso. Né? O dia tem 24 horas, então o Flávio é advogado, é o Flávio marido, o Flávio pai de pet, o Flávio que lava a louça, que cozinha, e, né, aí a gente tem que se dividir aqui para não, vamos tirar foto, pautar com a equipe, né? E mesmo ter equipe, é lindo, maravilhoso ter equipe, só que dá um tremendo trabalho ter uma boa equipe. É treinamento, é o dia a dia, e você tem que lidar com N variáveis, né? E na hora que o cliente chega, sabe, tem que respirar e não fingir nada, mas esse cara, ele é o meu, sabe, a minha visita, então eu vou pensar nisso agora, sabe, é isso, eu vou fraturar tudo o que tá acontecendo, rotina e tudo mais, então vamos lá, o que eu posso te ajudar? E é uma pergunta muito sincera, assim, o que eu posso te ajudar e acho que é isso, né, sei lá, eu tenho assim uma dificuldade, mas isso não é nem diz tanto respeito à coquetelaria, mas uma dificuldade extrema assim com palavras, sabe? Porque eu acho que a gente fala as coisas, elas saem, elas não voltam pra boca, começa aí. E elas têm um significado. E quando a gente entende o significado das coisas, meio que isso dá um poder danado pra gente. Você consegue dar nome pras coisas. Só que ao mesmo tempo que dá poder, né, lembrando aí o tio do Peter Parker, né, você tem grandes responsabilidades também. Então quando você fala, eu sou hospitaleiro, você é hospitaleiro, né, e hospitalidade não se confunde também com, né, fazer, evidentemente, né, aquele negócio, o cliente tem sempre razão. Eu também não concordo. Eu acho que, né, existe um meio termo aí muito bem definido. É uma falácia bem grande isso, né? Assim, então eu acho que é isso, né? E por isso que eu fico até com uma dificuldade em chamar isso de hospitalidade, né? Esses dias um cliente nosso falou, nossa, elogiou assim, nossa, tremendo pós-venda, porque ele comprou da gente na primeira coleção. E aí os maravilhosos correios entregaram para ele e tal. A louça chegou, né? Tava lá inteirinha, mas ele notou que tinha um riscadinho. Ele falou: tem um riscadinho aqui que tá me incomodando. Era um riscadinho. Só que quando ele falou que tá me incomodando, eu me coloquei no lugar do cara. Eu falei: putz, acho que eu me incomodaria também. Você vai servir aquele coquetel translúcido e tem um risquinho que faz aquela sombrinha, né? Eu falei: cara, tudo bem. Eu falei: olha, a gente vai, né, lançar as próximas coleções e aí a gente, né, a gente faz questão de te mandar um brinde, alguma coisa, a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, mas a gente quer, né, assim, fazer com que você esqueça esse riscadinho. Aí eu lancei a última coleção e eu fui lembrar o cara, falei, olha, você viu que tem coleção nova, olha lá. Ele, nossa, que pós-venda então. Eu falei, então, você pode, a gente chama isso de pós-venda, é o que foi das palavras, mas eu chamo isso de palavra, que eu te prometi que eu não ia te deixar na mão, entendeu? Então é um pouco isso, sabe?
E quem ouviu esse episódio aí ficou com vontade de ir lá no site 2Dash, não se sintam sozinhos, tá? Porque a gente também vai. Flávio, você quer dar mais alguma contribuição, cara? Alguma coisa que você quer falar aí, aproveitar o espaço que é totalmente livre? Se for xingar o Sérgio ou eu em off, tá? Por favor, não seja aqui. Mas fala aí, você que é um dos caras, né, que trabalha a hospitalidade de uma das formas mais improváveis, né? Quando a gente estuda tecnicamente aí na coquetelaria, né? Ninguém pensa, vou ser hospitaleiro na hora de vender utensílios vintage. Mas me fala aí o que você tem para contribuir aí pro final desse episódio maravilhoso. Tudo bem. Bom, assim, eu sou muito honesto mesmo com vocês. Eu primeiro agradeço, né, a oportunidade assim, de conversar. E é sempre bom conversar, enfim, né, com gente interessante, que quer conversar também, quer trocar ideia. Acho que uma contribuição importante para a gente que, de alguma forma, né, vive aí a coquetelaria é pensar nas arbitrariedades, né, e a arbitrariedade esconde sempre uma fragilidade, né, ou uma incapacidade de explicação, e aí, né, e tem coisas que precisam ser arbitrárias mesmo, paciência, né. Mas acho que a gente pode sempre pensar nisso, né? E acho que também, assim, prestem, assim, pra gente ser atento, né? Desde a louça, desde o ingrediente que a gente tá servindo, a forma como a gente serve o ingrediente, como a gente explica o ingrediente, né, pro cliente, assim, como a gente trata o cliente do começo ao fim, porque ser anfitrião não é fácil. Não é fácil, sabe? Mas acho que um bom caminho para ser um bom anfitrião, talvez seja esse um ponto de contribuição. Ofereça o melhor do que você tem. E você vai ser um anfitrião inigualável. Né? Eu acho que é isso. E você, Sérgio, tem alguma coisa para contribuir aí no encerramento desse episódio que você já ficou louco? Eu já sei que você já tá contando os cartões de crédito aí já. Bem, o que eu posso falar primeiramente é agradecer a sua presença aqui, Flávio, mais uma vez. Não é na demagogia, não é por falar, é porque foi um papo muito gostoso. E eu agradeço porque agregou. Em breve eu vou estar sendo um cliente da 2Dash e vou tomar um drink no peito de uma rainha, pode-se dizer assim. Piada deslocada, mas... cara, eu acho que é isso. Muito obrigado. E, eu vou deixar a recomendação sim para todos que estão ouvindo. Por favor, entrem lá no 2Dashes, dê uma olhadinha com calma, vê o acervo que tem, porque, é sério, chamou atenção. E agora, depois dessa conversa, eu vou comprar, e não é no caô, e não é propaganda, não é patrocinado isso aqui não, gente. Isso aqui é totalmente na sinceridade. Porque, depois dessa conversa não tem como falar, já provou que a cara da marca, ela já tá totalmente correlacionada com você, Flávio. Não tem nem que falar. Então, não, e a gente, assim, muito obrigado. Um ponto, né? Desculpa te interromper, cara. Obrigado mesmo aí pelas palavras, né? A gente está com um esquema de coleção constante. Então, sim, sempre vai ter louça bonita. Sempre. Então, legal. Se você eventualmente estiver procurando aquela louça, esgotou, não fique triste, vai ter louça bonita. E a gente está planejando, assim, umas coleções animais. Os meus sonhos estão a milhão, sabe? Eu tô anotando tudo, sabe? Então, assim, vai ter muita coisa pra gente falar, enfim, muito conteúdo legal. E, enfim, só esse adendo aí. Flávio, então, pra gente encerrar, vou puxar um pouco da sua parte criativa e de visagismo. Qual seria a louça pra gente beber aí, o copo ou a taça, que mais combinaria comigo e com o Pastore aí? Qual você acha que, se fala assim, se fosse pra indicar? Se você falar que pra mim uma taça em V, eu vou queimar ruim, viu, meu? Porque você já meteu o pé. Pessoal, pra você uma taça V, seu trouxa. Não. Mas, não, gente. Vamos lá, usa... Não tenho nada. Associação Protetora das Taças em V. Eu não tenho nada contra essa taça. Na frente da sua casa amanhã vai estar cheio de gente. Vai estar os bartenders da velha guarda lá falando, herege, não. Mas vamos lá. Se você fosse olhar assim e falar, o que você acha que combina com nós dois? Tudo bem. Bom, pra você, eu diria... Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu não quero falar qualquer coisa, eu tô realmente tentando, assim, analisar. E não vou nem me deixar levar pelas garrafas do seu bar, que eu tô vendo que tem muita coisa boa aí. Deixa eu tampar aqui. Mas, cara, eu acho que uma Nick Nor. Pra você, uma Nick Nor.
Nick Nor. Explica aí o que é a Nick Nor aí pra galera aí. Grosso modo, Nick Nor é a taça de vinho que esqueceu de crescer, né? Então ela é assim, né? Ela é bonitinha, assim, sabe? Ela tem um corte super legal, e ela tem, né, ainda que seja redonda, né? Uma taça, mas ela tem um ângulo muito bacana, assim. Então acho que, sei lá, você é uma Nick Nor. Que legal. Tá. Pensei que coisas redondas você ia falar pro outro, mas tudo bem. Eu já sei. Não, Mas vamos lá. de forma nenhuma. Pra você, eu vou falar da Taça em V, brincando, é sacanagem, né? Já falou que ela tá assim, ela tá assim V, agora Vamos lá. Taça para o Sérgio Pastore. Qual é o que vai com a cara dele aí? Olha, eu colocaria não uma taça, tá? Eu colocaria um copo. Eu acho que um long drink, assim, com um salto, assim, chamativo, né? E com um detalhe, assim, sabe, na boca, né? Com um detalhe na boca, assim. Talvez o óculos escuro tenha me influenciado um pouco na decisão, assim, né? Vem aquela cara assim, né? Ó, Mas eu colocaria um long drink, assim. Legal, Quem legal. não tá contextualizado, só pegar essa parte, imagina. Ia pensar que você tá travestindo o Sérgio, né? Que eu colocaria algo com salto e algo na boca aí, decorativo, né? Seria então, gente, bartenders do Brasil, quando formos aí nos bares de vocês, e vocês quiserem fazer um drink, nossa cara já sabe, né? Um Nick Nor pra mim, né? Um long drink bonitão pro Sérgio. Agradeço a todos vocês. Desejo Valeu demais. um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo. Espero que ouçam até o final. Vão lá na 2Dash comprar, bonitinho. Flávio dos 2Dash aí trouxe conteúdo, responde vocês, nossa simpatia. Esse cara é simpático demais. Beleza? Meninas e meninos, quando vê o Sérgio na rua, parem de pedir autógrafo, tá? Ele não aguenta mais. Abraço, até a próxima. Valeu, gente.